Olá pessoal, meu nome é Guilherme Kremer e hoje eu estou com a responsabilidade de conduzir os trabalhos da palestra virtual do SEMA de sábado às 18 horas. Sabemos que estamos atendendo todas as recomendações das autoridades sanitárias para este período difícil. Realmente é um período de muita tribulação. E sabemos que quando acontece uma tribulação, ela tem, na essência, sempre duas dimensões. Tem a dimensão externa e a dimensão interna. A dimensão externa é a tribulação propriamente dita, no caso, essa pandemia. E a dimensão interna é como reagimos internamente, no nosso mundo interior, a esta tribulação. E quando falamos em tribulação, sempre ligamos ao medo, que também é um vírus. Não é o vírus da Covid-19, mas é um vírus que também se instala no nosso mundo interior. E por essa razão, a fé é fundamental, porque bem sabemos que quando a fé entra, o vírus do medo vai embora. Quando a fé sai, por outro lado, o vírus do medo se instala. Por essa razão, guardemos a fé no Senhor, nos bons espíritos que estão sempre a nos ajudar, e lembrando sempre a ajuda importante que também recebemos do SEMA nas suas palestras virtuais, nos seus cursos virtuais, cuja programação nós vamos encontrar nas nossas redes sociais. Também devemos fazer dois lembretes para todos. O primeiro lembrete é que continuamos a receber na nossa sede no Recreio, nas terças-feiras, de 9 às 15 horas, o sustagem, o leite em pó e as cestas básicas. E também gostaríamos de agradecer, evidentemente, todos aqueles que nos estão ajudando a garantir a manutenção do SEMA nesse período difícil, principalmente com relação às responsabilidades com os nossos funcionários. Agradecemos muito a todos e lembramos que, se puderem, permaneçam contribuindo, porque nesse período, 3 fontes de arrecadação bastante importantes para nós, sempre foram, elas estão sem funcionar. O Brechic, a nossa livraria maravilhosa, como também a nossa cantina. Então, são fontes de renda bastante importantes e elas não estão funcionando. Bem, vamos então para a nossa abertura. Como sempre fazemos, antes da prece inicial, vamos fazer uma leitura para que nos possamos unir já com as esferas espirituais superiores e vamos ler então uma página do livro Minutos de Sabedoria, que foi um livro escrito por Carlos Torres Pastorino, uma criatura diferenciada, um intelectual. Ele, na verdade, seria talvez dos religiosos mais jovens, fazia seus cursos de teologia lá no Vaticano, então ele tem um destaque muito grande, mas ele, em certo momento, ele se decepcionou e um dia recebeu de presente o Livro dos Espíritos e se enquadrou totalmente nos postulados da doutrina espírita. É um grande sábio e vamos ler então qual é a mensagem que ele está nos dedicando. É a mensagem número 6 desse livro, que tem uma distribuição bastante importante. E Pastorino nos fala assim: resolva seu problema. Há muito tempo que você se propõe reformar sua vida, melhorar seus atos, cessar definitivamente suas fraquezas. Vamos, então, começar a partir deste momento. Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. É a importância do hoje, do agora,
em todas as doutrinas espiritualistas, sempre se deu muita importância ao momento presente. O passado já passou e o futuro ainda vai acontecer. Então, não fiquemos adiando esse momento. De fato, você não há de resolvê-lo do dia para a noite, mas comece já. E se cair de novo, não desanime. Saiba recomeçar quantas vezes for preciso. Realmente, problema todos os têm. Talvez seja a palavra mais falada modernamente, e em especial no período que estamos vivendo. Todos têm problemas, de todos os tamanhos. Problemas pequenos, grandes, médios, e todos enumeram uma lista de problemas. O mais interessante é que essa palavra, tão em voga modernamente, tão falada, talvez as mais faladas, nós não encontramos na Bíblia, nem no Velho, nem no Novo Testamento. Não há problema. Em qualquer versão, em qualquer tradução, não encontramos a palavra problema. Encontramos, sim, a palavra tribulação. O problema surge quando nós falhamos nas nossas tribulações que todos nós temos que enfrentar. Então, que possamos aproveitar o hoje, o agora, para iniciarmos essa ação bastante importante. Nada de adiamentos. Aliás, já adiamos demais. Então, com essa orientação espiritual superior, vamos fazer então a nossa oração para nos sintonizarmos com os nossos guias e protetores, que estão certamente a nosso lado, ajudando-nos e participando também das reflexões que irão ser trazidas a respeito do Evangelho de Jesus. Então vamos fazer a nossa oração, vamos mentalizar a figura amiga de Jesus, nosso Mestre Senhor por excelência, o Senhor da vida, e vamos endereçar a Ele a nossa oração. Deus, Pai misericordioso e bom, Jesus, Mestre amantíssimo, o amigo incondicional de todas as horas, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, para refletirmos sobre o Teu Evangelho. Permita que os Teus mensageiros do bem possam acorrer ao nosso chamado para nos trazer conforto, purificação e também que possam nos influenciar para que façamos as melhores reflexões do estudo do Evangelho desta noite. Assim, Senhor, permita-nos que, em nome dos bons espíritos que nos envolvem nesse momento, em nome da nossa patrona Maria Angélica, da nossa casa, em Teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, possamos iniciar a palestra da noite de hoje. Que assim seja. Irmãos, vamos iniciar fazendo uma reflexão sobre o Evangelho. Evidentemente, o tema é a parábola das 10 virgens e, por essa razão, sendo de uma parábola, nada mais lógico do que falarmos e refletirmos sobre o Evangelho. Eu gostaria, entretanto, inicialmente, fazer uma reflexão rápida, inicial, acerca desse momento, que é o momento de quarentena. E procurarei lembrar nessa reflexão a quarentena mais famosa que a humanidade tem notícia. E essa quarentena foi a quarentena de Jesus. Sabemos quando ele decidiu iniciar o seu ministério público, ele saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e se dirigiu então para o sul, em direção à Judéia, na região onde o rio Jordão ele encontra o Mar Morto, e lá se encontrava João Batista, o maior dos profetas. Jesus até afirmou sobre ele de que dos nascidos de mulher não existe profeta maior
do que João. João foi o único profeta que teve a sua vida profetizada por outro profeta. Realmente é um profeta diferenciado. E Jesus então foi até João, que fazia um ritual de batismo. O batismo sempre foi muito popular naquela época, na antiguidade, principalmente no judaísmo, e o nosso João praticava esse ritual. Provavelmente era como se fosse um ritual em que a criatura se comprometia em renovar o seu modelo mental para receber as lições novas que estavam sendo trazidas por Jesus. Realmente era necessário ter uma renovação mental, porque senão você fica polarizado naquelas tradições religiosas bastante antigas. E sabemos que foi até isso que aconteceu. Esse batismo seria quase um comprometimento da pessoa com essa reformação mental, com essa renovação mental, melhor falando. Sabemos que Jesus foi até João, se deixou batizar, um acontecimento bastante analisado por todos os estudiosos. Por que razão Jesus teria se deixado batizar por João Batista? Mas de qualquer maneira assim foi. E sabemos pelo registro dos evangelhos que vários acontecimentos mediúnicos aconteceram, e na minha visão, Jesus teve ali naquele momento um entendimento completo da sua missão. E como a maioria dos grandes reveladores, aqueles que têm uma missão muito especial, quando eles têm essa noção daquilo que eles têm que desempenhar, daquilo que eles têm que realizar, eles procuram se afastar por um período para fazer as suas reflexões, para botar a sua cabeça em ordem. Paulo ficou quase 300 dias no deserto de Zidã fazendo esse tipo de preparação mental para a sua missão impressionante. E Jesus então resolveu seguir até o Monte da Quarentena, que ficava a alguns quilômetros da cidade de Jericó, e lá ficou 40 dias, na famosa Monte da Quarentena, quarentena de Jesus, 40 dias. E as suas reflexões naquele momento estavam ligadas a que tipo de Messias ele queria ser. Ora, ele foi tentado, porque sabemos que o diabo não existe, então a tentação veio do seu próprio psiquismo, dele ser um Messias diferente para a qual ele estava destinado. Então, por exemplo, ele foi tentado a transformar pedras em pães. Ora, se ele fizesse isso, ele seria reconhecido como Messias no dia seguinte. Aliás, durante o ministério público, quando ele multiplicou pães e peixes, queriam fazer dele o quê? Rei. Então ele seria reconhecido imediatamente, ou através de sinais em que ele se jogasse do pináculo do templo e aí os anjos dos céus impediriam aquela queda terrível. Evidentemente que os sinais são importantes. Aliás, principalmente na cultura judaica, porque as profecias elas são reconhecidas a partir dos sinais. Então eles tinham que dar um sinal de que ele era realmente o Messias, esperado e profetizado. Entretanto, apesar de serem importantes, Jesus realizou vários sinais, bem sabemos, impressionantes, esses sinais não eram a sua mensagem. E por fim, aquela que ele rechaçou de maneira bastante decisiva foi se tornar um Messias político. Ele teria todas as condições, mas ele rechaçou e definiu que ele seria um Messias servo. Aliás, é a visão mais próxima daquela apresentada por grandes profetas, como Isaías, que viveu 750 anos antes de Cristo. Ele profetizou que o Messias seria um Messias servo. E naquele momento, então, ele estabeleceu as suas prioridades. Então, esses momentos de quarentena também servem para que nós possamos estabelecer as nossas prioridades. Então, essa é uma reflexão inicial que fazemos. Já que estamos em casa, vamos refletir sobre como estamos priorizando e o que priorizamos em nossa vida. E agora vamos então para a nossa reflexão sobre o tema propriamente dito. Nós vamos falar sobre uma parábola, mas eu gosto muito de situar
as parábolas para que possamos bem as entender. Porque normalmente as parábolas eram trazidas em determinada situação, tinha um quadro, às vezes era uma situação de conflito, e Jesus estava sempre envolvido em situações conflituosas, e sabemos que a parábola, além de trazer um ensinamento, ela acalma. A história que está sendo apresentada, ela tem o poder de acalmar as pessoas. E sabemos que essa parábola, a parábola das 10 virgens, foi trazida na famosa semana da festa da Páscoa do ano 33. Sabemos pela leitura dos evangelhos de que, ao se aproximar a festividade da Páscoa, Jesus decidiu dirigir-se para Jerusalém, permaneceu talvez uma semana antes na cidade, ou na aldeia de Betânia, que distava 2 horas de caminhada de Jerusalém, ficou uma semana provavelmente ali descansando e se preparando para essa Páscoa, porque essa Páscoa tinha algo muito especial destinado a ela, que seria a morte de Jesus e a sua ressurreição. Então Jesus tinha que se preparar para essa situação, principalmente para a crucificação, que é algo verdadeiramente dantesco. Então ele se preparou em Betânia e no domingo, famoso domingo de Páscoa, ele entrou em Jerusalém sob o palco de intensa alegria, né? E essa alegria tinha uma razão de ser, na verdade, porque cerca de 2 meses antes, Jesus havia ressuscitado a Lázaro e havia confirmado suas qualidades de filho de Deus. É interessante que Lázaro foi ressuscitado no 4º dia. É interessante que no seu ministério na Galileia, ao norte, ele também realizou 2 ressurreições. A filha de Lázaro, que era o chefe da sinagoga de Cafarnaum, uma menina com 12 anos que ficou doente. Lázaro ficou desesperado, foi atrás de Jesus, foi bem ao início do seu ministério público. O mestre estava sempre envolto com muitas pessoas. Jairo deu sorte porque Jesus se encontrava naquele momento em Cafarnaum, porque sabemos que Jesus era um profeta itinerante, e pediu que ele fosse até a sua casa, e Jesus anuiu, e quando estava a caminho, vieram os servos de Jairo, afirmando que Jesus não seria mais necessário, porque a menina estava morta. Jairo desabou. Entretanto, Jesus trouxe a palavra de bom ânimo. Naquele momento de tribulação, tenha fé, creia. E isso trouxe de novo o equilíbrio para Jairo. E eles foram então para a casa do chefe da sinagoga, ao se aproximarem. Já ouviram o cântico daquelas mulheres carpideiras que eram contratadas para fazer as orações. E quando Jesus entrou, procurou tranquilizar a todos. Aquela menina iria viver. Mas, por incrível que pareça, a reação foi estapafúrdia, porque, ao invés de ficarem surpreendidos e agradecidos, começaram a reclamar do mestre. Provavelmente, aquelas mulheres que ganhavam dinheiro para fazer as suas orações, se a menina voltasse à vida, elas não iriam receber o prometido e certamente reclamaram com relação a isso. Jesus então foi até o quarto da menina, se aproximou, colocou sua mão na testa e falou: Talita, acorde, desperta. E Talita acordou. Então foi uma morta do primeiro dia. Posteriormente, ainda na Galileia, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, que estava a cerca de 30 quilômetros de Cafarnaum, e quando estava entrando, viu um cortejo e se aproximou, era o enterro do filho de uma viúva. Jesus se apiedou muito dessa viúva, porque naquele tempo você perder o seu filho já era difícil, principalmente para uma viúva, ela ia ficar muito desamparada. E Jesus então se apiedou e trouxe esse rapaz à vida, o morto no 2º dia. Entretanto, Lázaro foi morto e ressuscitado no 4º dia. E é interessante que tem uma lição bastante bonita. Sabemos que Lázaro é irmão de Marta e Maria. Quando ele adoeceu, Marta e Maria mandaram um mensageiro, porque Jesus não se encontrava em Jerusalém, nem em Betânia. Esses mensageiros foram até o mestre, e quando
trouxeram para ele a notícia do que acontecera com Lázaro, ele falou, ele será atendido. Mas ele não largou tudo que estava fazendo e voltou. Ele ficou mais 2 dias em sua atividade missionária para então retornar para Betânia. Isso nos mostra, né, que quando nós pedimos ajuda, essa ajuda sempre vem, mas não no tempo nosso, mas no tempo de Deus. Porque Deus sabe o que é melhor para nós, o que é mais importante. Claro que quando nós pedimos ajuda, nós queremos que essa ajuda chegue no mesmo instante que nós estamos pedindo. Mas devemos refletir que Deus sabe o tempo exato de que essa ajuda deverá então ser chegada. Evidentemente que essa ressurreição, acontecida cerca, como eu coloquei para vocês, quase um mês antes da festa da Páscoa, trouxe um clima de expectativa muito grande em Jerusalém. Então, quando o mestre adentrou em Jerusalém, ele foi recebido um palco de manifestações de carinho muito grande, o povo estava lá todo. É interessante que naquele dia entraram 2 delegações em Jerusalém. Uma delegação de Jesus montado no jumentinho, descendo lá o Monte das Oliveiras. E lá, o principal portão de entrada da cidade, veio o cortejo de Pôncio Pilatos, que viajara e viera, né, de Cesareia Marítima com toda a sua pompa e circunstância, tambores, cavalos de raça, cornetas, flâmulas, bandeiras, centuriões. Ele certamente deve ser surpreendido, porque essa tinha sido já a 6ª vez, e ele perguntou, cadê o povo? Cadê o povo que normalmente acompanhava essa movimentação, sempre atrai as pessoas? O povo não estava lá. O povo estava acompanhando a entrada de uma delegação muito mais simples, muito mais humilde, que foi a delegação de Jesus, como lhes falei, ele montado num pequeno jumentinho. E foi assim, Jesus, durante essa festividade, o que ele procurou fazer, ele permanecia durante o dia no templo de Jerusalém e, ao cair da tarde, já para chegar à noite, ele voltava para Betânia e dormia na casa de Marta, Maria e Lázaro. E foi assim na segunda-feira. Aliás, na segunda-feira, o mestre trouxe uma série de ensinamentos, como durante essa semana, talvez seja o momento mais rico de ensinamentos de Jesus, vários e vários ensinamentos bastante importantes, e aconteceu um fato que teve uma grande repercussão muito grande, porque quando ele se encontrava no templo, as vozes do céu se manifestaram. Ora, isso trouxe uma manifestação enorme. As vozes do céu se manifestarem dentro do templo de Jerusalém. Houve uma repercussão muito grande, porque sabemos que nessa época, na festa da Páscoa, que comemorava a libertação do cativeiro no Egito, ocorrido cerca de 1.300 anos antes, Jerusalém recebia muitos peregrinos, mais de 50 mil, então fervilhava de peregrinos, de pessoas, e essa notícia se espalhou como um rastilho de pólvora. Isso preocupou muito os administradores do Sinédrio, aqueles que tinham já estabelecido a sentença de morte de Jesus após a ressurreição de Lázaro. Então vocês vão avaliando como foi importante essa ressurreição de Lázaro, porque a partir dela foi estabelecida a sentença de morte. Entretanto, como você executar uma sentença de morte com um acontecimento como esse? As vozes do céu se manifestarem dentro do templo de Jerusalém. Aliás, elas se manifestaram durante a famosa o batismo de Jesus, como até relatei aqui ao início. Durante a transfiguração de Jesus também houve a manifestação dessas vozes. E agora, por fim, então, durante essa exposição, durante a permanência do Mestre no Templo de Jerusalém nessa segunda-feira. Então, quando Jesus chegou na terça-feira, pela manhã, ele já encontrou uma delegação daqueles sacerdotes esperando. E, quando o Mestre entrava no templo,
ele foi barrado por esse sacerdote, e isso trouxe, evidentemente, um momento de tensão. E esses sacerdotes então colocaram o seguinte: qual é a sua autoridade? Perguntaram eles para Jesus. Qual é a sua autoridade para que isso tivesse acontecido? E Jesus, então, sabendo que não adiantaria ficar respondendo, porque senão iriam cair numa discussão sem fim, o mestre teve uma saída maravilhosa. Olha, eu respondo a pergunta de vocês, se vocês vierem a responder uma pergunta que eu vou fazer. E aí eles não tiveram como negar. E Jesus trouxe então uma pergunta bastante simples. O batismo de João, aquele que até se deixou de batizar, era de Deus ou dos homens? Pergunta difícil. Embora numa sintaxe bastante curta, uma pergunta difícil, e esses sacerdotes se aperceberam. Porque se eles falassem que o batismo era de Deus, vinha a questão: por que então Herodes Antipas havia degolado João Batista cerca de 6 meses antes? E se ficaram com medo também, por outro lado, de falarem que aquele batismo era dos homens, porque João Batista era um profeta muito popular em Jerusalém. Sabemos que as vozes dos céus se ausentaram por quase 400 anos, que é entre o fim do Velho Testamento e o Novo Testamento. Então eles ansiavam por uma palavra profética. E essa palavra profética foi trazida por João Batista, e por essa razão ele teve muitos discípulos. Ele era muito admirado. E ficaram com medo de falar que era dos homens. Pois é. E aí falaram para Jesus, porque aí o medo foi maior do que a vaidade. Nós não sabemos a resposta. E Jesus falou: olha, vocês não responderam a minha pergunta, então também não me sinto na obrigação de responder a de vocês. E entrou dentro do templo, o povo atrás, assustado com a coragem impressionante daquele homem. E assim começou essa terça-feira da semana da Páscoa do 33, que acabaria se revelando um dos dias mais atarefados de Jesus, talvez um dos dias mais longos. Claro que, evidentemente, o dia mais difícil, mais doloroso aconteceria na sexta-feira, quando então ele seria crucificado. Mas esse dia de terça-feira foi bastante longo. Vários ensinamentos. E ao final do dia, então, o mestre resolveu e decidiu retornar, voltar para Betânia. Convocou os apóstolos, saíram pela esplanada do templo, passaram pelo portão dourado. Esse portão era um dos portões de Jerusalém, que ficava bem diante ao Monte das Oliveiras. E no Monte das Oliveiras estava o caminho que chegava então a Betânia. Aliás, hoje esse portão dourado ele está selado. Quem tiver curiosidade de entrar na internet vai ver que ele está selado. Ele foi selado no século XVI por um sultão muçulmano, porque haviam tradições cristãs e judaicas também, de que da segunda vida do Messias ele viria por esse portão dourado. Então esse sultão no século XVI ele teve a brilhante ideia de selar, porque ele assim pensou: quando o Messias chegar, esse portão estará fechado. De qualquer maneira, Jesus na época passou por ele, com os seus apóstolos, já cansado no final dessa terça-feira tão desgastante, e começou a subir então o Monte das Oliveiras. E em determinado momento ele resolveu parar para ficar admirando um pouco a vista maravilhosa do templo, que fora construído por artistas fenícios, já estava no pôr do sol, vendo aquela atividade frenética ainda das pessoas nas atividades regimentais do templo. E aí ele se sentou para descansar. E é interessante que duas duplas de irmãos sentaram-se junto a ele, dos 12 apóstolos, né? Pedro e seu irmão André. João, evangelista, um garoto com 16 anos, e seu irmão Tiago. Tiago seria o primeiro a ser morto desses 12 apóstolos, ou melhor, falando dos 11 apóstolos, porque um deles acabou cometendo suicídio, né? O Judas. E eles sentaram-se próprio o mestre, vendo aquela atividade, trouxe para a humanidade um discurso bastante conhecido, que é o de seu discurso
escatológico, porque Jesus apresentou ali também o seu pequeno Apocalipse. Ora, Apocalipse significa revelação e fala de situações que irão acontecer na destinação futura da humanidade em momento distante. Por essa razão, esses Apocalipse, o próprio Apocalipse de Jesus, que é o pequeno Apocalipse, como o Apocalipse de João, o de Daniel, são extremamente simbólicos. É de um simbolismo extremo, porque nós não... Imagina naquela época falar de acontecimentos que iriam acontecer 2.500, 2.200 anos, 2.100 anos depois. Como falar sobre isso? Mas Jesus falou. E trouxe uma visão bastante esclarecida daquilo que nós chamamos o momento de transição, que a doutrina espírita, nós falamos que é o momento de transição planetária. Porque esses apocalipses, eles nos falam no momento da separação, do juízo, onde uns estarão salvos e outros não estarão. A doutrina espírita vem nos explicar, então, que essa separação será uma separação vibracional. Uns irão permanecer aqui nesse planeta, serão os salvos, mas aquele que não estiver salvo, não será posto a queimar. Ele será posto a queimar simbolicamente nas reencarnações dolorosas que eles terão que empreender num outro planeta, onde serão trasladados para que eles possam dar curso ao seu progresso espiritual. E assim Jesus trouxe esse discurso escatológico, o seu pequeno Apocalipse, bastante simbólico. Gosto muito das suas últimas palavras, quando ele falava o seguinte: quando acontecer esse momento de transição, a iniquidade vai aumentar muito, é o que nós estamos observando. E ele complementou: olha, com o aumento da iniquidade, o amor de muitos irá esfriar. Entretanto, quem perseverar até o fim será salvo. Ora, a doutrina espírita nos ensina que quem traz a salvação é a própria criatura através da caridade. Mas é necessário, além da caridade, a perseverança. Porque senão podia fazer uma caridade e me considerar salvo. É a caridade perseverante que vai salvar. E evidentemente Jesus tinha muita razão, porque quando consideramos a iniquidade que está à nossa volta, muitos sentem o seu amor resfriar, se tornam evidentemente mais duros, frios. E nós temos que estar bastante alertas com relação a isso. Principalmente, devemos sempre buscar estar com o nosso amor sempre aquecido, energético, com calor, enfim, com alta temperatura. Precisamos certamente disso. Evidentemente que o SEMA sempre nos proporciona todos os recursos para que nós possamos manter esse nosso amor aquecido. Eu gosto muito daquela figura, imagem da lareira. A lareira, ela tem aquelas brasas avermelhadas, né? Quando uma brasa se afasta dessa lareira, aquela cor esmaece, porque ele perde energia. Então, para que nós possamos fazer com que o nosso amor não esfrie na iniquidade que nos cerca, nós precisamos estar ligados a uma casa religiosa. Não interessa a sua denominação, mas no nosso caso nós temos a bênção de estarmos ligados ao SEMA, onde recebemos a verdade, a luz da fé raciocinada, a luz da doutrina espírita. E isso faz com que o nosso amor não esfrie. É interessante que após trazer esse discurso, Jesus começou a colocar que a hora em que isso vai acontecer, estamos falando há 2000 anos atrás, ninguém sabia. Evidentemente que ainda hoje, com todo o esclarecimento que a doutrina espírita, sabemos que essa transição planetária está em curso, mas não temos bem o entendimento de como isso se processará. Isso não está muito claro, mas sabemos que está em curso, isso que é importante.
Mas Jesus colocou então que, apesar desse desconhecimento, nós devíamos estar vigilantes para que quando ele acontecesse, nós estivéssemos salvos e não nos incorrêssemos então numa situação de juízo, né, de separação, onde iríamos para um outro planeta para dar continuidade ao nosso progresso. Um planeta, evidentemente, primitivo, enfim, com muitas dificuldades, né? Sem ar-condicionado, sem carro, sem celular, enfim, sem todos esses benefícios que nós hoje já usufruímos. Parece até que isso poderia indicar uma regressão. E na minha visão, acho até que aqueles espíritos lá de Capela que vieram daquele orbe do universo e vieram aqui para a Terra para dar continuidade ao seu progresso, porque eles estavam criando obstáculos para que aquela sociedade progredisse, eles também se sentiram assim. E por essa razão, em algumas regiões da Ásia, na Índia, eles admitem a reencarnação como animais. É como eles se sentiram saindo de Capela e vindo a reencarnar aqui na Terra. E por essa razão tiveram esse entendimento equivocado, porque sabemos que a lei da evolução não permite isso, e você reencarnar como um animal. E considerando então, no fechamento do seu sermão, ou desse pequeno apocalipse, de que nós não sabíamos qual era o momento, o mestre procurou enfatizar de forma bastante firme e bastante forte de que era necessário ter vigilância. E na sequência, então, ele nos trouxe 4 parábolas. Ele falou a parábola do servo fiel, que você não sabe quando o seu Senhor vai chegar, mas o servo fiel, quando o Senhor retorna, sem menos esperar, ele vai estar lá em prontidão, atendendo e servindo o seu patrão. Falou também da parábola das 10 virgens, que nós vamos ler daqui a pouco. Na sequência, ele falou a parábola dos talentos, que é uma parábola também que eu gosto muito, aliás, todas são muito bonitas, né? Mas a dos talentos nos mostra que ao longo da vida nós recebemos diversos talentos de acordo com a nossa capacidade, né? Um recebe 5, outro recebe 3, outro recebe 1. E nós precisamos dar provimento a esses talentos. Então, 5, quando o Senhor retornou, aquele que recebeu 5 apresentou 10. Ótimo. Aquele que recebeu 3 apresentou 6. Aquele que tinha recebido 1 enterrou e entregou aquele 1 de volta para o Senhor. Esse, até o pouco que tem, lhe seria tirado. Então, na vida, sempre que nós reclamamos da falta de um talento, é porque certamente numa vida anterior nós tivemos essa concessão do Pai, mas não soubemos dar provimento. Por essa razão, na outra, nós viemos sem, esse talento nos é retirado. Concessão, nós estamos falando, evidentemente, se pode ser dado ou tirado, são empréstimos. Não estamos falando aqui dos dons espirituais que são conquistados. Isso ninguém tira da gente, nem Deus. Conquistou, conquistou. Agora, concessões espirituais, isso pode ser dado, como pode ser retirado, vai depender de nós. E por fim vem a grande parábola do juízo, onde Jesus lembrou que nesse momento de separação, né, o Senhor virá nessa figura simbólica e separará as ovelhas dos bodes, né? Ovelhas à direita e os bodes à esquerda. É interessante que o bode não ouve a voz do pastor, as ovelhas ouvem. E o critério para essa separação, conforme a parábola nos ensina, é a caridade. E foi a partir dessa parábola que Kardec cunhou o seu famoso lema: fora da caridade não há salvação. Então, dentro dessa sequência de parábolas, vamos ler então a parábola que nos compete hoje comentar, que é a parábola do festim das bodas, isto é, das bodas de um homem
mas o título da parábola é a parábola das 10 virgens. Trata de uma festa de casamento, de bodas, realizadas naquela época. Então vamos ler aqui a parábola. Então, o reino de Deus, ou o reino dos céus, que é a mesma coisa, será assemelhado a 10 virgens, que pegaram nas suas candeias e saíram ao encontro do noivo. Ele retrata as tradições de um casamento, de núpcias naquela região, que ainda hoje tem um pouco dessas mesmas características, né? A noiva tem a sua delegação de companheiras, no caso são 10 virgens, e fica esperando o noivo chegar, que vem acompanhado também com uma delegação de amigos, né? E quando essa delegação do noivo que está vindo pegar a noiva para levar para sua casa e consumar então a festa de núpcias e o casamento, quando eles estão se aproximando, normalmente essas virgens da delegação da noiva, elas pegam as suas lanternas e vão receber a delegação do noivo para levá-los então até a casa da noiva. Essa é uma tradição que existia naquela época, como ainda existe hoje naquela região. A noiva ela tinha umas vestimentas especiais, enfim, e era levada pelo noivo para a sua casa, a casa do noivo, onde então ocorreria a cerimônia de casamento. Então vejam bem, então o reino dos céus será assemelhado a 10 virgens que pegaram nas suas candeias e saíram ao encontro do noivo. Foi aquilo que eu comentei. Quando a delegação do noivo está chegando na porta da aldeia, enfim, essa delegação vai ao encontro da delegação do noivo para conduzi-los até a casa da noiva. E foi o que aconteceu. Entretanto, 5 delas eram tolas e 5 delas prudentes. As tolas, ao pegarem nas suas candeias, não levaram azeite com elas, mas as ajuizadas levaram azeite nos vasos juntos com as suas candeias. Demorando-se o noivo, foi o que aconteceu, elas dormitaram todas e acabaram por adormecer. No meio da noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, ide ao seu encontro. Então acordaram todas aquelas virgens e prepararam as suas candeias. As tolas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém, as prudentes responderam, dizendo: não vá acontecer que não chegue para nós e para vós. Ide ante aos vendedores e comprai azeite para vós. Tendo-se ausentado estas para comprarem, chegou o noivo. E as precavidas, as prudentes, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram também as restantes virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Porém, ele respondendo disse: Amém, vos digo, não vos conheço. Por isso, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Vigiai e não sabeis o dia dessa grande momento de separação. Essa é a parábola que nos fala, evidentemente, da necessidade da vigilância. Precisamos estar vigilantes. É interessante que essas virgens prudentes, a prudência é uma virtude cardial, né? Existem as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e existem também as virtudes cardeais. As virtudes cardeais são justiça, prudência, temperança e fortaleza. Cardial não quer dizer
tenham sido trazidas por algum cardeal. É um termo em latim que significa gonzo, significando que dessas virtudes cardeais, de duas delas você sempre pode elaborar e desenvolver uma terceira. Essas virtudes cardeais, elas vieram já e foram apresentadas por Platão no seu livro República, e depois Santo Agostinho procurou então confirmar e estudá-las. Reparem, 4 cardeais mais 3 teologais dão 7 virtudes básicas. Evidentemente que posteriormente, lá na Idade Média, foi desenvolvido também os 7 pecados capitais. Mas a prudência é bastante importante nós termos, né? Buscarmos a prudência é buscarmos na nossa razão aquilo que é o melhor para ser feito. Com a nossa razão, procurarmos sempre fazermos o nosso melhor. Isso que é prudente. É interessante que nessa parábola, tanto as prudentes quanto as estultas, ou aquelas que não estavam preparadas, todas as 10 acabaram dormindo, porque o noivo não chegou, elas acabaram dormindo. Isso é uma coisa que devemos evitar, né? Dormir significa você não estar desperto para as notícias, para a vida espiritual. Precisamos estar despertos para a vida espiritual. Muitas vezes ficamos distraídos, né? Eu gosto muito daquela visão, né? Parece que Deus, com seus filhos, né? Ele oferta tantas coisas e as pessoas ficam tão distraídas que acabam se esquecendo do próprio Deus. Uma vez eu ouvi um colega falando que ele viajava muito e o seu filho, ele tem 2 filhos, e um dos filhos ele resolveu dar um PlayStation de última geração. E ele falava que ele viajava, quando voltava o filho vinha correndo, alegre, o abraçava. Quando ele deu o PlayStation, ele nunca mais fez isso. Parece que as criaturas ficam distraídas, sonolentas com as questões relativas a Deus. Quer dizer, ele sentiu assim, de certa maneira, fazendo uma comparação, Deus nos dá tantas coisas e nós acabamos, né, totalmente esquecidos dele, distraídos. Às vezes é a família, às vezes são as posses, enfim, é o trabalho. Isso nos é concedido, mas nós acabamos nos distraindo e nos esquecemos dele. Ele que tem que ser priorizado. Evidentemente, gosto também muito desse grito que foi dado para aquelas moças despertarem, né? Olha, o noivo está chegando. E a isso eu me lembro, e temos que ressaltar sempre o papel do SEMA, mais especificamente, que é a nossa casa, porque o SEMA, para nós, é esse anúncio. É o SEMA que nos anuncia, olha, gente, existem os valores espirituais. É ele que dá o grito para que nós possamos despertar. E tem sido assim há 30 anos. Quantas criaturas foram despertas para as verdades espirituais através da atividade do SEMA? Quantas? E nós que estamos dormindo, distraídos, vem lá o SEMA e grita. E aí nos traz a oportunidade de guardarmos o nosso óleo, o nosso azeite, que é, na verdade, azeite é energia, óleo, queima, dá luz, enfim, dá energia, calor, isso é o amor. Nós temos esse azeite, esse óleo, para com que o nosso amor não resfrie, ligando com a lição de Jesus que comentamos há pouco. Mas aquelas virgens estultas e despreparadas, elas não tinham, mas não adianta eu pedir emprestado um pouco de amor de uma outra, que era da Virgem Prudente, porque isso é uma conquista própria da pessoa. E nós devemos ressaltar as oportunidades que o SEMA nos oferece, né? Além de ser aquele que grita, Jesus está vivo, Jesus é real,
vamos buscar a nossa espiritualização, ele também nos oferece os meios para que nós possamos armazenar as nossas candeias com óleo, com um azeite que evidentemente nos proporcionará energia, evitando com que o nosso amor resfrie. Então, essa parábola é bastante bonita, muito importante para os tempos atuais, e que nós possamos então agradecer à espiritualidade, a oportunidade que nos é concedida de fazermos essas reflexões. E nesse caso identificamos a importância do SEMA, que está completando 30 anos de existência, na ajuda às criaturas, levando o conhecimento, o esclarecimento espiritual, que é tão importante para todos nós, bem sabemos. Nós éramos uns quando chegamos no SEMA. O homem velho foi indo, esse é o nosso trabalho, e vamos transformando num novo ser, num novo homem, fazendo que o Cristo viva dentro de nós, como afirmou o apóstolo Paulo. Não sou mais quem vivo, mas é o Cristo quem vive em mim. Então que nós possamos agradecer a Deus as bênçãos que essa casa sempre nos tem proporcionado e vamos então fazer a nossa prece de encerramento dos nossos trabalhos. Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, mais uma vez aqui nos encontramos, reunidos em pensamento, voltados a Ti, Senhor, cada um em sua casa, mas todos, Senhor, procurando ouvir aquele grito de despertamento, mas acima de tudo, cada um procurando colocar o azeite, o óleo, que é o amor, que é a energia que ilumina dentro de si. Ajuda-nos, Senhor. Sabemos das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, mas temos a certeza que contamos com a Tua proteção. E nesse momento também de graves acontecimentos, pedimos que possas estender o Teu olhar amoroso para toda a humanidade. E pedimos em especial por aqueles que têm a responsabilidade de conduzir essa população nos vários níveis de governo, todos eles com as suas responsabilidades, problemas graves, todos eles possam realizar o melhor possível. E assim, Senhor, com muita alegria, vamos nos despedindo e em nome dos bons espíritos que nos ajudaram, em nome da nossa irmã Maria Angélica, em Teu nome, Mestre, mas acima de tudo em nome de Deus, nosso Pai, nós encerramos a nossa reunião. Que assim seja.